A gente sabe que hoje não é muito legal a gente cozinhar em panelas de alumínio, tá? Porque por ser um metal pesado, ele tem essa interação com o alimento. Lógico que, né, eu vou em restaurante por quilo, eu acabo consumindo, né, e sabe, vivi a minha vida toda, né, comendo a partir de alimentos cozidos, preparados em alumínio. Fazer o quê, né? Só que a partir de agora, eu particularmente troquei todas as minhas panelas por inox, né? Ou cerâmica, isso seria o mais indicado, porque quem tem uma predisposição genética já tem estudos comprovantes, né? Que fala a respeito do desenvolvimento do Alzheimer, devido ao excesso de metais pesados, entre eles o alumínio no seu corpo, tá? É importante também como você acondiciona os seus alimentos após prepará-los, né? Porque a partir de 2012, né, aqui no Brasil, foi proibido a fabricação de mamadeiras com bisfenol A, né? O que é bisfenol? Bisfenol é um plástico, né, um polímero que é colocado no plástico e que, através de estudos também, foi percebido que ele causa problemas de memória, né, alteração na tireoide e, em adultos, cânceres de próstata e mama, tá? E você já deve ter percebido isso, acho que na cozinha de todo mundo já aconteceu isso. Você guardar um macarrão com molho de tomate num potinho, tá? Esquentar ele no micro-ondas, ou até mesmo que ele ficou lá guardado, se você colocou ele quente no potinho e deixou ele guardado lá na geladeira, hora que você tirou, você esquentou e tudo mais, foi lavar o raio do potinho, o que aconteceu? Tá todo manchado por dentro de vermelho do molho, né? Aí você fala assim, o molho passou para o pote, né? Engraçado isso, né? E o pote passou para o seu alimento, né? Então você tá ingerindo esse plástico que não é metabolizado pelo nosso corpo, né? O fígado não consegue tirar ele, né? E aí o que acontece? Qual é a dica que eu quero te dar aqui nesse vídeo que você está assistindo, né? Vai aos poucos trocando eles por potinhos de vidro, né? E o bisfenol, ele está presente, vocês sabem que hoje o plástico ele é reciclado, né? Então se você pegar o fundo do seu potinho, virar atrás, ele tem uma numeração de reciclagem. Se tiver número 3 ou 7, significa que ele contém bisfenol, tá? Esse, de forma alguma, você pode aquecer, tá? Porque é através do aquecimento que você tem essa interação entre o plástico e o alimento, tá? Ou você vai descartar, ou você não vai comprar, tá? Ou você simplesmente não vai aquecer. Na dúvida, é melhor não ter esse tipo de plástico, né, na sua cozinha, enfim, para não te trazer malefícios, tá? Outra coisa também que eu achei interessante, né, que eu queria participar para vocês, é assim, o tamanho dos recipientes, porque na Meta Real a gente indica que os alunos meçam as suas quantidades, né? E para isso, né, isso está tudo bem explicadinho aqui no nosso livreto, que quando a pessoa ela faz a matrícula, ela tem lá quais os alimentos que ela pode consumir no primeiro passo, né, que é quando ela está fazendo a reeducação alimentar, quais alimentos ela pode consumir, a quantidade, tudo direitinho, né? E aí a gente indica, né? Separa, põe no pratinho no pires de chá, no prato de sobremesa. E teve um experimento muito legal, que também tirei de um dos livros, que eles fizeram o seguinte, eles chamaram 2 grupos de pessoas para assistir um filme, tá? Assistir um filme lá no cinema, e em um dos grupos eles entregaram pipoca estourada de 5 dias atrás em um balde grande, tá? E no outro grupo entregaram a mesma
pipoca estourada de 5 dias atrás em um balde médio. E sabe o que depois eles, né, questionário tal, responderam qual a experiência, parará, parará, ambos os grupos falaram assim, ó, a pipoca estava horrível, tá? Mas em ambos os grupos comeram a pipoca assistindo o filme. No grupo que recebeu a pipoca no balde grande, você acredita que eles consumiram 61% a mais do que o grupo que colocou no balde médio? Então essa é a dica, né? Mesmo que a sua quantidade de alimentos seja a mesma, né? Se você colocar em recipientes menores, aquilo vai te dar uma sensação de que você está ingerindo mais volume, né? E num primeiro momento, para você ter essa transição do mundo dos gordos para o mundo dos magros, a gente precisa sim de volume. Nada como fazer um bom prato ali com arroz, feijão, frango, né, verdura, e tem lá mais a sua frutinha, né? Isso te dá uma segurança de que você está sendo bem alimentado, né? Bom, interessante tudo isso, né? E aí eu vou partir para o próximo assunto que a Margarete, né? Ela escreveu para nós dizendo que a alimentação dela é super saudável, ela bebe muita água, faz exercícios regularmente, não bebe, não fuma e não consegue emagrecer. Olha só, né? A primeira coisa que eu pergunto é sobre qual é o intervalo digestivo que você está dando na sua alimentação e se realmente você está com os 3 grupos alimentares nas suas refeições, né? Isso realmente é uma orientação que a gente dá para os alunos que estão frequentando já a meta, né? Foram lá, conheceram, se matricularam, né? Mas outra coisa que é interessante ressaltar, o quanto de, apesar que a Margarete fala aqui que a alimentação dela é saudável, né? Mas o quanto de alimentos industrializados você está colocando na sua diária alimentar, tá? Por quê? Os aditivos e conservantes, eles vão passar pelo fígado também, tá? E eles são colocados no alimento pela indústria por aquele simples motivo que eu falei anteriormente, né? Conservação, ok? Quanto mais tempo ele durar no estoque, ele durar na prateleira, até você consumir, melhor. A indústria é uma empresa, né? Ela vai vender lá para o supermercado, que é uma empresa, né? Eles precisam de lucro, eles precisam de um estoque regulado, tá? Conforme sai, conforme o que está sendo vendido, é o quanto eles vão estar comprando. Então, tudo isso é estudado pela indústria, né? E vocês lembram, né, daquele hambúrguer que dura 14 meses, né? Bom, para você ter uma noção do que é uma alimentação saudável, tá? Ou você vem aqui conosco, né, aprender a alimentação saudável, emagrecer saudavelmente com os alimentos que a gente fala, né? Ou você pode até ter uma dica, que é o Ministério da Saúde. Ele publicou em 2014 o Guia Alimentar para a População Brasileira, tá? Esse guia está disponível na internet e isso te dá uma boa noção do que é saudável, né? E por que eu tô falando tudo isso? Porque eu quero reforçar que a Meta Real, ela trabalha com os alimentos minimamente processados e os alimentos in natura. Tá? O que é isso? Quando você vai na feira e compra lá batata, esse é um alimento in natura, tá? Se você vai no hortifruti, no sacolão, no supermercado, e compra, deixa eu ver, a vagem, né? Vagem picadinha já lá naquele isopor com plástico filme. Esse é um alimento minimamente processado. Ele teve algum trabalho ali, né? Aliás, né, quando a gente pega esses produtos, né, eu como dona de casa também, é super mão na roda, né? Tá muito mais prático, é muito mais fácil você comer saudavelmente. E aí, o que eu falo para vocês? Nós estamos, né, no século 21, né? E a gente precisa atender uma série de demandas. Nós fazemos Meta Real,
Vai ter horas que a gente vai ter que usar, sim, produtos industrializados. Não tem jeito. Nós temos aqui no programa alimentar o atum em lata, o milho, né? Vários alimentos que entram como coadjuvantes na sua alimentação. Mas a base, tá? Você tem que fortalecer isso para o seu conceito de saúde, os alimentos in natura, tá? Então, a gente precisa muito trabalhar com como a gente conserva esses alimentos, tá? E isso tudo faz parte de planejamento, tá? Comer com um intervalo maior te ajuda nisso tudo, tá? A Priscila Polo, ela nos enviou uma pergunta sobre ser vegetariana. Quais alimentos, né, ela deve consumir para emagrecer, né? E se é possível emagrecer sendo vegetariana pelo método da Meta Real? Sim, tá? Por quê? Porque você vai trabalhar com o que nós falamos que é a proteína vegetal, né? Então tem o feijão, a soja, o grão de bico, né? São alimentos que te trazem os aminoácidos necessários e hoje, através o vegetariano, o antenado, né, ele não tem mais o problema que tinha antigamente de faltar B12, né, que são algumas vitaminas, alguns nutrientes próprios da proteína animal, né? Então, dá sim para emagrecer com o método da Meta Real. Se você for ovo-lacto vegetariano, né, consome ovos e leite, também tem no programa, né, então não há nenhum problema. A Cida quer saber quais alimentos queimam calorias, né, então assim, no livreto também, a gente tem aqui uma seção que vai falar a respeito, aqui são as hortaliças, onde tá? As hortaliças catabólicas, tá? O que acontece com hortaliças catabólicas? Na verdade, ela vai te fornecer energia menor do que o que ela gastou para ser digerida, né? Então, esses também são alimentos que te ajudam no emagrecimento, né? Alimentos com baixo índice glicêmico, que contém fibras, com certeza te ajudam, né? E aí vem a pergunta do Christian, né? O Christian, ele diz assim: existe alguma dieta onde seja possível a perda de gordura, mantendo-se massa magra? Aí ele fala, incluir em minhas refeições o uso de canela, pimenta e gengibre, que segundo informações auxiliam na queima de gordura. Essa informação é correta, né? Olha, recentemente a gente teve uma palestra que a gente falava mesmo qual é o melhor horário para você ingerir os carboidratos simples, né? E a importância da proteína no café da manhã como uma forma de preservar a massa magra, tá? Mas, Christian, o que eu falo para você é que não existe nenhum alimento que vai te deixar uma usina termodinâmica, tá? Não existe isso, é o conjunto deles. Canela, pimenta, gengibre, eles têm sim um fator alterador metabólico, mas o nosso corpo, ele acostuma. Se você usar sempre esses alimentos, ele não vai fazer efeito. Então aproveita para usar pimenta naquele alimento que combina a pimenta, né? A canela, nossa, uma banana esquentadinha no micro-ondas com canela, é tudo de bom, né? A Edivalda Almeida, né? Dá para emagrecer sem atividade física? Dá, porque, inclusive, assim, enquanto eu emagrecia, eu tinha uma colega que era assim, era quem eu seguia, né? Eu cheguei, ela já tinha emagrecido 15 quilos e ela não tinha tempo nenhum para atividade física. Ela chegou na meta dela, emagreceu 25 quilos, né? E hoje, assim, eu tenho ela com muito carinho, né? Dá para emagrecer, inclusive, é importante porque às vezes o gordinho quer fazer tudo, né? Foca em um ponto, foca na reabilitação alimentar, na reeducação alimentar, ok? Depois você vai ter muito mais segurança de escolher uma atividade física que seja interessante, né?